São João 16:8. São João 16:8. Ou a partir do 8. Jesus disse assim: quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do juízo, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Eu quero, nessa meditação, com a graça de Deus, nós falarmos um pouco sobre por que você creu, por que eu criei, por que nós cremos. Será que é mérito nosso? Será que nós decidimos livremente crer? Será que foi uma ideia da nossa cabeça, do nosso coração? Será que nós temos todo esse poder, essa autonomia, essa capacidade de decisão de dizer: hoje eu quero Jesus, a partir de hoje eu sou um crente, a partir de hoje eu quero me converter, a partir de hoje eu quero ser evangélico, a partir de hoje eu quero ir para a igreja, a partir de hoje eu quero servir a Deus, a partir de hoje, a partir desse momento, eu quero abandonar o pecado. Será que nós temos toda essa capacidade? Nós poderíamos mencionar aqui alguns textos, algumas questões que as Escrituras mencionam em vários lugares. Claro que eu não tenho aqui autoridade nem conhecimento para mencionar todas, mas vamos por partes. Vamos partindo desse verso da palavra de Deus, que já nos deixa de uma forma bem clara que convencer o homem do pecado, de que ele é um pecador, de que ele está vivendo em pecado, de que ele está caído da graça de Deus, de que ele foi destituído da glória de Deus, como diz Romanos 3:23, de que ele está alienado, separado de Deus, de que ele está em condenação, de que ele é um filho da ira, de que está nas trevas, de que no entendimento ele é inimigo de Deus e não pratica as obras de Deus e não tem comunhão com seu Criador, e que ele precisa se arrepender, confessar seus pecados, deixar, se humilhar diante do Senhor, receber a sua palavra, nascer de novo, andar em espírito, viver em espírito e em verdade e adorá-lo na beleza da sua santidade. A gente já de princípio aqui, de início, a gente já pode afirmar que isso é uma obra do Espírito Santo. Sabe? É o Espírito. Eu vou falar só da primeira parte, do convencer o homem do pecado. É uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. O Espírito Santo, a obra de Deus é feita pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que na chamada fórmula batismal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma fórmula que invoca a obra da Trindade, que é 3 pessoas distintas e um só Deus. É como se o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo está dando o arremate final, Agora, a gente vê que só o Espírito Santo tem poder de convencer a nós fazermos essa entrega, essa renúncia da nossa vida de pecado. E o Espírito Santo tributa essa glória ao Deus Filho, ao Deus Pai. No meu entendimento, tem a responsabilidade humana? Tem a participação humana? Tem, no crer. Mas se você for aprofundar a questão, até o nosso crer é fruto de quê? Da palavra de Deus. Porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé já é fruto também da palavra. Então, os apóstolos de Jesus, especificamente mais Paulo, ele nos ensina, ele nos informa que o homem sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem a prática do Evangelho, ele é um escravo do pecado. O pecado é um senhor sobre ele. O pecado está escravizando seus sentidos, seus desejos, suas vontades, seus sentimentos. É a chamada vida na carne. Ele está andando segundo a sua natureza pecaminosa, que, segundo Paulo, nela não habita bem nenhum. Essa é a doutrina bíblica. Então, o homem,
quando ele, na verdade, crê em Jesus, quando ele tomou essa decisão, já existe uma obra interior do Espírito Santo dentro dele. Já existe uma iluminação espiritual do Senhor. Já existe um quebrantamento, uma contrição, uma semeadura espiritual de Deus já foi feita dentro dele. Tanto pela palavra que é pregada, como Deus também atua de forma interior. Uma pessoa pode nunca ouvir falar da palavra de Deus e ele começar a ser atraído pelo próprio Espírito Santo dentro do seu coração, a ter desejo por Deus, a conhecer Deus, Jesus, a palavra. E aí não invalida que nós não temos que pregar, porque como crerão se não ouvirdes, e como ouvirão se não for enviado? Então isso não fala de invalidar a pregação do Evangelho. Isso fala de atribuir ao Espírito Santo, ao Deus Filho, ao Deus Pai, a obra da salvação. Aquele que começa em nós a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Ele está no início e está no fim, ele é o primeiro e é o último, é o que começa, é o que termina. Jesus Cristo é autor e consumador da nossa fé. Então essa obra de rendição, de entrega, é uma obra operada pelo Espírito Santo no pecador. Por isso que não basta simplesmente aceitou Jesus, né? Lá na frente do culto, levantou a mão, agora é crente, Pai do Senhor, irmãos. Aí começa a frequentar a congregação, aí se veste daquela visão denominacional, se veste daquele entendimento, né? E muitos nunca nem se arrependeram, nunca se converteram, nunca nasceu de novo, nunca conheceram Jesus, estão apenas vestidos de religiosidade, estão apenas como membros e participantes de a denominação evangélica, porque, na verdade, eles ainda têm prazer no pecado, ainda vivem pecando. Pecar, todo mundo peca, mas não vive, é diferente de viver pecando. O pecado ainda tem poder sobre eles. Essas pessoas nunca se arrependeram, não são cristãos, não seguem a Jesus. Infelizmente, as congregações em muitos lugares estão cheias deles. E nós precisamos, a partir das Escrituras, a partir de nós, mesmo da nossa experiência, termos essa certeza que só o Espírito Santo tem o poder de nos render a Deus, de nos consagrar a Deus, de nos fazer dele, através do sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado não por todos, mas por muitos, os que crerem. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa continuar produzindo em nós, né, esse desejo de cada dia nos consagrarmos, de servirmos melhor a Deus e de andarmos com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.